Aqui é a Nutri Carmela. E você tá no podcast Aprenda a Comer. Mude sua comida e transforme sua vida. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vocês estão no podcast Aprenda a Comer. E o nosso episódio de hoje é muito especial porque a gente vai falar sobre como não engordar, não exagerar nas festas de fim de ano. E gente, coincidentemente, eu tô vestindo hoje vermelho. Eu não coloquei propositalmente, mas já estamos entrando aí no nosso clima natalino, né, minha gente? Porque estamos acabando esse ano de 2024 e eu tenho certeza que por estar chegando agora no final desse ano, provavelmente você já começou a pensar assim: eu não vou cuidar da minha alimentação agora, eu não vou me importar em comer melhor, eu não vou ficar me preocupando com isso, porque tem um monte de confraternizações, tem várias festas de fim de ano e eu não vou conseguir emagrecer agora. Ou, ainda que você não esteja com o objetivo de emagrecer, talvez você tenha pensado assim: eu não vou me preocupar com a alimentação agora, cuidar, por exemplo, do seu diabetes, de um colesterol alto que você tenha e queira tratar, porque afinal de contas você está chegando no final de ano e final de ano é um convite para o exagero, certo? Não, errado. Na verdade, eu te falo mais, se você está pensando dessa maneira, quer dizer que você trata dezembro como um eterno domingo e janeiro como uma eterna segunda-feira. Então, gente, o que acontece? Hoje em dia as pessoas têm uma coisa muito comum que se chama pensamento dicotômico, que é aquele pensamento de tudo ou nada, de ou eu tô de dieta, corto tudo, ou eu tô me permitindo e eu exagero e como desenfreadamente, como se não houvesse amanhã. O que acontece é que esse tipo de pensamento radical não leva você a hábitos alimentares mais duradouros. E o Natal, as festas de fim de ano e as confraternizações são um excelente motivo para você refletir a respeito disso, né? O que eu vejo é que as pessoas, elas geralmente, é claro, têm um apreço aí muito importante pelas festas de fim de ano, pelo Natal, Ano Novo, e é claro, é uma época muito gostosa, as comidas são muito gostosas, é muito gostoso ter aquela confraternização em família, né? Mas eu sempre falo para as minhas pupilas e para os meus pacientes, né, entenderem que o foco daquela sua ocasião, ela não precisa ser só a comida, sabe? É claro que a comida é gostosa, a comida é importante. Eu aposto que você tem aí várias tradições familiares e até mesmo pode ser que você tenha receitas de Natal. Eu, por exemplo, tenho algumas receitas que eu só faço no Natal, né? A minha torta de queijo eu faço só no Natal e também tiramisu. Eu gosto muito, que é um doce italiano, uma das minhas sobremesas preferidas, e eu costumo fazer só no Natal, né? Então, o Natal, o Ano Novo, fim de ano por si só, já tem aquela exclusividade, né? Receitas exclusivas, momentos que só acontecem uma vez no ano. Por exemplo, né? Isso acontece também com o panetone ou o chocotone, né? Muitas pessoas falam assim, agora no final do ano: eu vou comer chocotone no café da manhã, no café da tarde, porque só tem agora nessa época de fim de ano. Então, o que eu tô querendo mostrar pra você é que essa certa exclusividade dessas datas de fim de ano, Natal, Ano Novo, geram em você um pensamento de escassez, de que você não vai ter aquilo se você não comer e não exagerar agora. Esse pensamento de escassez, de falta, faz com que você coma muito mais do que de fato você gostaria. E, gente, se vocês forem parar pra pensar, as comidas de Ano Novo, de Natal, elas são gostosas, mas elas não são tão exclusivas assim, vai. Por exemplo, eu aposto que o pudim, o pavê da sua tia, você pode fazer em outro momento no ano, você pode pedir a receita para ela, você pode reproduzir, ou mesmo pedir a ela que faça, por exemplo, ou pode comprar, né, numa padaria, numa confeitaria, esse alimento e, enfim, matar à vontade. Então, o que eu quero te dizer é que muitas das vezes, esse excesso de fim de ano, ele também vem de uma falsa impressão de que você só vai comer aquele alimento agora no fim de ano. E isso não é real. A verdade é que se você tiver esse tipo de pensamento, você sempre vai ter esse tipo de pensamento não só com o Natal, com o Ano Novo, e sim com diversas outras situações ao longo do seu ano. Por exemplo, agora eu vou viajar pra praia, então na praia não dá pra cuidar da minha alimentação, então eu vou logo chutar o balde mesmo e na segunda eu volto ao normal. Esse tipo de pensamento, existem vários estudos científicos que demonstram que quem pensa dessa maneira, né? Eu gosto muito de um estudo, inclusive, eu quero trazer uma análise sobre esse estudo aqui para vocês no podcast Aprenda a Comer, que analisa dois grupos de pessoas, tá? As pessoas que mantêm o peso perdido depois que emagrecem e as pessoas recidivas, que reganham o peso perdido mesmo depois de terem emagrecido. E uma das principais características de pensamento dessas pessoas é esse pensamento de tudo ou nada, de ou eu corto tudo, não como mais nada,
ou eu exagero como se não houvesse amanhã, porque eu estou me permitindo, então logo vou comer mais do que eu de fato precisava. Esse tipo de pensamento se manifesta muito agora no Natal e Ano Novo, e você não precisa agir dessa maneira. Bom, se você quer então agir de uma forma diferente, se liga nessas estratégias que eu vou te dar agora, que são baseadas em aspectos comportamentais do indivíduo, baseado também, é claro, na nutrição, né, em aspectos nutricionais, e também na gastronomia, que vão fazer com que você passe por essa etapa de fim de ano aí de uma forma muito mais equilibrada, tá? Mas antes, deixa eu te dar um recado aqui que eu já estava esquecendo. Não se esquece de curtir aqui o meu canal se você está me assistindo pelo YouTube, porque isso me incentiva a trazer mais conteúdos aqui para você, da psicologia por trás da alimentação, de como mudar o seu comportamento alimentar, como emagrecer sem precisar de dietas de uma forma mais efetiva, tá? Então, clica aqui embaixo, já se inscreve no meu canal, ou se você está me escutando aqui pelo Spotify, comenta aqui embaixo, ou segue meu podcast Aprenda a Comer aqui no Spotify, que isso vai fazer com que o conteúdo seja entregue para mais pessoas que também querem transformar a comida e através da transformação da comida transformar a vida delas também, tá? Mas então vamos para o que interessa, para as nossas estratégias de como mudar, de como mudança de comportamento agora para essas ocasiões de final de ano. Então, uma das coisas que fazem com que você exagere no final do ano é você ter uma variedade de alimentos ali disponíveis e que você acaba querendo pegar um pouquinho de cada coisa. Isso é um problema muito grande, porque de pouquinho em pouquinho você acaba com um prato muito cheio de alimentos e que de fato você não queria comer um volume tão grande, tá? Então, a primeira estratégia que eu te oriento a fazer é o seguinte: em vez de você tá lá com a ceia de Natal montada, em vez de você pegar um pouquinho de cada, sai desse pensamento de pegar um pouquinho de cada. Olha tudo primeiro que tem disponível, pensa na sua cabeça, o que é que eu quero comer, o que eu prefiro, o que eu vou abrir mão, tá? Como assim abrir mão? Determine alguns alimentos para que você não coma ali naquele momento, porque talvez alimentos que não façam sentido para você, ou que você tem sempre disponível, ou que simplesmente você não faz questão mesmo, sabe? Então, abre mão desses alimentos, deixe a oportunidade para você comer alimentos que de fato você gosta muito e que você faz questão, e monta o seu prato com menos quantidade de alimentos, de tipos de alimentos diferentes, tá? Isso se chama, existe uma coisa que se chama saciedade sensorial. A saciedade sensorial é o quanto nós, seres humanos, enjoamos, né, ficamos satisfeitos em comer determinado sabor. Então, segundo dados científicos, quanto maior o número de variedades alimentares, de tipos de alimentos, menor é a chance de você se cansar de um mesmo sabor. Isso faz com que você ingira volume. É por isso que a maioria das pessoas acaba muito estufado ali depois de uma ceia de Natal, porque tem vários pratos ali, tem 10, 20 pratos disponíveis, e você acaba querendo pegar um pouquinho de cada, e isso acaba com um prato extremamente volumoso. Então, quando você observar tudo que já tem disponível ali na sua ceia, já descarta mentalmente tudo que você não faz questão de comer, sabe? E deixa a oportunidade para ingerir os alimentos que você faz questão. Certo? Então, essa é uma estratégia. Uma outra estratégia interessante é você se lembrar que você tem aí um relógio natural no seu organismo, que é de fome e saciedade. E você precisa comer quando você tem fome e parar de comer quando você está satisfeito. Então, a saciedade é o parâmetro ali de onde você precisa parar de comer depois que você já começou a comer, certo? Então, evita comer além da saciedade. O que é que acontece quando você come além da saciedade? Você fica estufado, você fica se sentindo mal, com vontade de abrir o botão da calça, você fica indisposto depois de comer. Eu aposto que você já passou por esse tipo de situação, não é verdade? Isso significa que você ingeriu mais do que você precisava de alimentos. E quando você ingere excessos, obviamente, esse alimento é acumulado. Sem contar que você sobrecarrega o seu sistema digestivo, fazendo com que ele lide com uma quantidade muito maior de alimento que ele estava preparado para digerir. Ou seja, ingerir excesso de alimento é muito ruim para você, porque gera vários problemas e disfunções do seu comportamento alimentar, certo? Então, tenta sempre parar na saciedade. E a saciedade é quando você está ali 70% cheio. Você sabe quando você sente que você até comeria mais, mas fome você não tem? Você comeria mais só porque está gostoso? Então, esse é o nível da saciedade. Nesse nível, você faria qualquer coisa depois de comer. Você lavaria a louça, você caminharia um pouco, faria algum tipo de exercício. Esse é um indicativo que você não ingeriu excesso, e sim você está na saciedade.
Então, olha só que coisa interessante. Se você não quer engordar nas festas de final de ano, a saciedade vai ser sua melhor amiga. Porque se você seguir ali, comer só até o seu nível da saciedade, não tem como você engordar. Simplesmente porque você não ingeriu excesso, então não tem nada para o seu corpo acumular. Olha só que interessante. Então, assim, esse relógio da fome e saciedade vai te ajudar não só a emagrecer agora, se for o seu objetivo, como vai ajudar na manutenção do seu peso ao longo da vida. E se você não quer emagrecer, ainda assim você deve se nortear pelo seu relógio natural de fome e saciedade, porque isso vai fazer com que você não gere problemas futuros de saúde para você, por exemplo, problemas gástricos, problemas digestivos e também prevenir uma futura obesidade, um futuro excesso de peso, certo? Então usa a fome e saciedade a seu favor. Outra coisa interessante que você pode fazer é lembrar, então, que a alimentação ela não é o centro ali das ocasiões sociais. Então você pode ter ali uma confraternização da sua empresa, por exemplo, em que você vai participar, certo? Ou você tem a ceia de Natal, tem os alimentos que são muito gostosos, mas lembra do motivo pelo qual vocês estão reunidos. Não é só para comer, a comida é um adendo ali, é gostoso e tal, mas você não tá ali só para comer, sabe? Você tem alguma questão religiosa ou espiritual que você gostaria de comemorar o Natal, o Ano Novo? Ou então você quer socializar com a sua família, sabe? Então capricha nessas outras questões. Então, por exemplo, leva um jogo, inventa uma brincadeira bacana para você fazer nas festas de final de ano. Então come até ficar satisfeito e depois coloca o foco em outra coisa. Vai fazer algum tipo de brincadeira, vai conversar, vai socializar com parentes, amigos que você não vê há muito tempo, que estão ali naquela ocasião social. Isso vai fazer com que você evite preencher toda aquela lacuna de tempo que você está na ocasião social comendo. E falando em lacuna de tempo, né? Uma coisa que é importante você fazer é você chegar na situação, se alimentar até ficar satisfeito e simplesmente parar de comer. Evita ficar beliscando do começo ao fim. Vamos supor que você vai no churrasco, por exemplo, né, de Natal, de Ano Novo. Evita você ficar comendo durante todo o churrasco. Chega, se alimenta, seja almoço, seja jantar, e simplesmente para de comer. Não fica mais beliscando. Vai fazer alguma outra coisa, por exemplo, esses jogos e brincadeiras que eu sugeri para você, para que você tire o foco ali da ingestão exagerada de alimentos, certo? Se você começa a comer e beliscar fracionadamente, isso obviamente vai fazer com que você perca a noção de quantidade ali que você está comendo e ingira excesso, ficando estufado e anestesiando a fome. Combinado? Então, uma outra coisa também que você pode fazer é lembrar que a ocasião social ali da ceia de Natal, ela representa uma única refeição do seu dia. Então, pupila, você não precisa comer durante o dia inteiro mal, sabe? Cuida do seu dia alimentar, acorda, toma um café da manhã normalmente, né? Um café da manhã saudável. Almoça normalmente, não pula refeições ao longo do dia, né? Nem propositalmente, porque eu sei que tem pessoas aí que pulam refeições propositalmente com a finalidade de exagerar à noite. E isso é uma coisa muito ruim, porque é um comportamento alimentar disfuncional que te gera prejuízo, né? O comportamento alimentar de compensação. Isso é muito ruim. Então, evita fazer esse tipo de coisa, porque você vai chegar com muita fome à noite na ceia e vai acabar ingerindo excesso. Inclusive, é muito interessante que você não chegue com tanta fome assim ali para você não se perder a questão do controle, né, e acabar comendo demais, tá? E mais importante, tá? Não restringe os alimentos, se permita participar dessa ocasião social. A socialização faz parte da saúde do indivíduo. É muito importante ali que você faça parte dessa ocasião, porque o ser humano ele não come só por nutrição. A gente também come por ocasiões sociais. Então, você comer, fazer parte ali da ceia de Natal da sua família é extremamente importante para a sua saúde social. Então, não abra mão desse tipo de situação, isso vai te fazer mal. Ai, Carmela, mas eu tô de dieta, mas eu quero emagrecer. Não. Eu não tô falando aqui pra você que você tem que cortar tudo, pelo contrário, se você fizer isso e evitar participar dessas ocasiões sociais, isso vai te prejudicar drasticamente e você vai acabar abandonando depois. Então não faça isso. Vá pelo caminho do equilíbrio, entenda que esse momento de final de ano é um laboratório para você praticar o equilíbrio, de você aprender a lidar com esse tipo de situação. E lembra de uma coisa importante, Natal, Ano Novo, festa de aniversário, férias, vai ter, se Deus quiser, né? Vai ter várias e várias vezes na sua vida. Então, se você não aprender a lidar com esse tipo de situação,
não adianta você querer mudar a sua alimentação, porque você só vai comer bem quando tudo estiver perfeito e for sua rotina. E dessa forma não adianta nada, sabe? Então, pupila, pense que você está criando algo sólido e importante para a sua vida. E para isso, você precisa aprender a lidar com a alimentação nas diferentes situações que você tem aí disponível. Natal, Ano Novo, festa de aniversário, viagens. Se você souber lidar com equilíbrio, independente da situação que você está passando, você vai ter uma alimentação estável, saudável, você vai manter um peso saudável, vai conseguir emagrecer e não vai ter reganho. Porque você não fez uma dieta, e sim, você mudou o seu comportamento alimentar para a vida. E é sobre isso nosso podcast, né? É sobre aprender a comer, transformar a sua comida e, através da mudança da sua comida, transformar a sua vida também e colher os frutos de mais saúde, mas de forma duradoura, né? E não ali que você consegue mudar e acaba não conseguindo mais porque chega Natal, você fala, quer saber? Janeiro eu começo, tá? E eu quero deixar um desafio, inclusive, aqui para você nesse podcast. Não abra mão de cuidar da sua saúde agora nesse final de ano. Se você faz academia, continue fazendo academia. Não saia da academia porque é dezembro, né? E se você quer ir na nutricionista, vá ao nutricionista mesmo que seja dezembro. Esse é um exercício importante para você entender que janeiro não é uma eterna segunda-feira e dezembro não é um eterno domingo. Você pode sim manter a estabilidade dos seus hábitos alimentares, independente do mês do ano ou do dia da semana. E é sobre isso que a gente está falando, de constância, de algo sólido, algo duradouro. E não uma coisa que você faz ali e depois não aguenta manter. Então, se você não aguenta mais ter que começar um monte de dieta, talvez o problema esteja no seu comportamento. Nesse comportamento dicotômico que eu mencionei aqui nesse podcast, tá? Se você quer que eu traga mais assuntos como esse aqui, então não deixa de curtir, compartilha com alguém que precisa desse conteúdo, que eu tenho certeza que você vai ajudar muita gente. E mais uma coisa importante que eu quero deixar aqui bem claro. Não consuma excessivamente agora nessa época de Natal. Não compre vários quilos de comida, você não precisa desse excesso de alimento. É claro que é legal ter uma mesa abundante, uma mesa farta, mas evita aquele excesso desenfreado de alimento, sabe? Compra só o que a sua família é capaz de comer. E se sobrar muita coisa, distribui ali para os parentes todos. Ou então congela, você pode congelar ali um pernil desfiado para fazer depois uma farofa, ou comer com pão, né? Não fica comendo por vários dias ali entre o Natal e Ano Novo. Porque daí o que era uma refeição de mudança de qualidade nutricional vai se tornar vários dias de exagero e isso vai gerar um desânimo, uma desmotivação em você de continuar, se é o caso de você estar aí querendo mudar a sua alimentação. Bom, espero que vocês tenham gostado e use essas dicas, essas estratégias para você já passar para esse fim de ano, né? E se você quer deixar a sua consulta agendada, eu tenho uma clínica, né, de nutricionistas, eu sou nutricionista e atendo também, tenho mais profissionais atendendo com a minha metodologia. Clica aqui embaixo, já agenda essa consulta e não se esquece de me acompanhar também por lá no Instagram, @NutriCarmela. Gostou desse podcast? Então, através desse Aprenda a Comer, que você vai mudar a sua comida e transformar a sua vida. Vejo vocês no nosso próximo episódio. Um grande beijo para vocês e não se esquece de deixar os temas aqui embaixo que vocês querem que eu traga por aqui. Tchau, tchau! Excesso de peso, comer emocional, efeitos sanfona, pode ou não pode comer, se resolve aqui, aprendendo a comer.